Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então para mais uma aula de Sociologia. E a proposta de hoje, eu estou trazendo a ideia da manipulação, fake news e pós-verdade. Então esta aula de Sociologia tem como objetivo observar as diferentes formas de manipulação que ocorre dentro da sociedade por meio da informação, né? E também tentar entender o que seria uma informação imparcial, o que seria a ideia da comunicação e mesmo da notícia. Por vezes, a gente tem uma dificuldade em entender que informação a gente obtém em vários meios, né? Mas o que seria então a comunicação? A comunicação é quando tem um emissor, tem uma mensagem e tem alguém que recebe aquela informação. E a notícia, popularmente ou geralmente, a gente tem através dos noticiários, né? A gente tem aquela ideia de que o jornalista é quem traz a notícia, né? Traz aquele furo de reportagem e aquela informação que, em tese, seria fidedigna, né? E real e verdadeira. Mas dentro da sociedade a gente tem visto aí um fenômeno muito forte e crescente das fake news, né? Ou pseudo-informação, ou falsas ideias mesmo, sendo vinculadas aí no meio digital, tecnológico, onde nós estamos também inseridos, já que estamos numa sociedade digital, né? Vivemos numa era da comunicação e informação. Então, um pouco dessas questões que a gente vai estar analisando, né, alunos, na aula de hoje. Então, começo aí a pensar um pouco, né? Qual a diferença entre informação, comunicação e notícia? Analisemos as explicações abaixo, né? O que seriam dados organizados, para a gente ter uma noção de uma informação? Dados organizados são as ideias, né? Quando eu vejo a informação, eu vejo se a ideia tem uma organização, tem pé, tem cabeça, se parte de um documento, uma coisa mais significativa e que tem ali uma base, conhecimento que amplia, ou seja, sempre vem trazer algo a enaltecer, a engrandecer e a agregar ao indivíduo que está ali recebendo, é o receptor dessa informação, e também tem a ideia da ação de transmitir uma mensagem. Então, o que está em jogo quando tem essa ação transmissora de uma mensagem? Aí envolve trocas de informações entre um ou mais emissores. E aí a gente pode ver que estamos numa sociedade em redes ou redes sociais. Então, essa informação ela vincula com muito mais rapidez, né, velocidade e que chega a todos os cantos. Então, acaba também tendo essa confusão de interpretações e até mesmo da própria ideia de verdade, que acaba sendo fragmentada nesse universo de rápida comunicação, né? É um pouco do que a gente vê nas redes sociais. Outro fator é o formato de divulgação de um acontecimento. Como que isso ocorre, né? Geralmente nas redes sociais vem por gênero textual, por texto, imagem e as visualizações, as curtidas e as publicações. Pode ser que informa fatos do dia a dia, fatos do que está acontecendo no mundo, nas redes sociais, etc. Então é algo muito comum da nossa realidade hoje. A gente está imerso nessa sociedade da comunicação, da informação e por vezes poucas notícias que de fato têm a ver com a verdade ou com a realidade. Então por isso que acaba virando um tema também a ser tratado em sociedade, a ideia da fake news, né? Mas vamos lá entender um pouco melhor essas questões. E aí é necessário se perguntar, aluno, quais os tipos de manipulação da informação que vocês conhecem? Será que vocês sabem o que é manipulação? Manipulação é quando você pega uma ideia, distorce ela e joga, né? Ou transmite ela de forma a fazer com que as pessoas comecem a discuti-las, mesmo que ela nem seja verdade, mas é que você quer que esteja aquela ideia, né, no centro das atenções e que as pessoas parem para pensar sobre aquilo. De certa forma, é uma forma de manipular a ideia que você quer, né? E aí você divulga mediante as redes sociais ou com imagem e também texto e que chame a atenção. Então aqui a gente pode ver que as táticas de manipulação são vinculadas muitas das vezes pela mídia e que inclui desde o uso de falácias lógicas, ou seja, falácias são formas de falar que tendem a passar a ideia de que são verdadeiras, mas que na verdade
são demagogias, são hipocrisias e são ideias falsas, né? E outros artifícios como a boa retórica, né, a boa linguagem, passando por técnicas também da propaganda e de manipulação psicológica também, às vezes tentando capturar o receptor, ou seja, quem está recebendo, pela questão emocional mesmo, né? E isso acaba manipulando até mesmo a pura e simples fraude, que é o que ocorre também nesse meio das redes sociais, que nós não estamos aí ileso, né, a essas questões. Isso também ocorre com cada um de nós, a população aí brasileira. Mas alguns fatores que geralmente tendem a manipular as pessoas, né? Aquelas que não têm um certo nível de credibilidade, às vezes, dentro da sociedade. Alguns grupos têm e não fazem isso, mas outros acabam tendo, como, por exemplo, as ideologias, através da publicidade, da propaganda. Tem algumas seitas ou até grupos religiosos que, às vezes, utilizam dessa mesma mecânica, né? Desse mesmo processo. A própria questão econômica, muitas das vezes, tem aí algumas fake news sobre isso, em questão de como entrar aí em um negócio, até mesmo pelas redes sociais, fique rico em 2 dias, em 3 dias. Quando você vê essas informações meio absurdas, já fique com a pulga atrás da orelha, né? Já questione, será que isso é verdade? Coisas muito fáceis, né? A própria questão mesmo de questões políticas, que às vezes eles manipulam até a voz do político e montam vídeo fake, né? Então são questões também que é muito comum acontecer. A manipulação para a moda, né? A gente vê muito isso presente nos produtos, artigos de beleza feminino, cosméticos, para os meninos skate, tênis, né, óculos e Ray-Ban, enfim, vários adereços também que são utilizados para capturar a nossa necessidade, a nossa vontade, o nosso desejo, sendo que às vezes a gente nem precisa daquilo. Então isso acontece muito, é muito corriqueiro e comum aí. Então as fake news são um tipo de manipulação da informação de forma a trazer um outro pano de fundo, né, que é justamente o controle, a alienação e nos desinformar, né? Já que passa informações desencontradas e falsas, né, alunos? Então, dentro dessa aula, a gente vai estar estudando e aprofundando um pouco justamente essas questões. Como compreender que a manipulação muitas das vezes ocorre na forma como é vinculada às informações e por que nós viramos uma sociedade de grande produção de fake news, como desconstruir essa cultura e utilizar desse potencial da tecnologia para coisas positivas e que leve ao desenvolvimento da própria humanidade. Então, desde já, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.